Olá, está no ar o episódio 29 do podcast ADU. Nossa primeira edição em 2023 foi gravada no dia 30 de janeiro. No tema de hoje, vamos abordar a crise no Peru e quais serão os desafios das democracias da América Latina, que tem um largo histórico de golpes. A atual crise no Peru, país que mantém um sistema político pautado numa constituição ultraliberal, tem origens profundas na sua história. O país atravessa uma crise política desde dezembro, quando o presidente Pedro Castillo foi cassado pelo Congresso peruano após tentar dissolvê-lo. Para conversar conosco sobre a tensa situação peruana, convidamos a professora Shirley Tatiana Penha Aymara, da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas em Lima, que está acompanhando de perto as manifestações. Eu sou Cristina e dou as boas-vindas à nossa convidada, a professora Shirley Tatiana Penha Aymara, professora da Universidade Peruana de Ciências Aplicadas em Lima, no Peru, doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania na Universidade de Brasília, mestra e bacharel em Relações Internacionais e Ciência Política pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Ela é pesquisadora do Grupo de Pesquisa O Direito Achado na Rua, da UNB, Universidade de Brasília, e já atuou em instituições governamentais e não governamentais, tanto no Peru quanto no Brasil. E também dou as boas-vindas ao professor André Kaisel Velasco e Cruz, do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, que gentilmente está aqui como mediador e comentarista, subsidiando o nosso debate. Seja bem-vinda, professora Shirley, bem-vindo, professor André. Professora, o presidente Castillo foi destituído pelo Congresso após ter decretado a dissolução desse mesmo Congresso e convocado uma eleição legislativa. A dissolução do Congresso pelo presidente é um dispositivo que consta na atual Constituição do Peru. Algum outro presidente já utilizou esse dispositivo no passado e, caso sim, ele ou eles também foram derrubados por causa disso? Boa tarde, talvez para alguns por aí, bom dia ou boa noite que estejam escutando esse podcast. Eu agradeço muitíssimo pelo convite, agradeço também muito pelo espaço aqui, um reencontro com o meu querido professor, o professor André Kaisel, que aprendi muitíssimo dele, né, tantos anos da UNILA, e eu queria começar, né, respondendo a sua pergunta, Cristina, porque acho ela muito importante, né, e também determinante, e também me colocando um pouco, né, sobre essa parte da minha fala, qual que é meu lugar de fala, né, de fato. Então, eu venho dos Andes do Sul do Peru, né, de Apurímac, Abancay, que foi a terra do José Maria Arguedas, um etnólogo, antropólogo peruano, e também a terra da Micaela Bastidas, né, uma mulher muito genial, uma das nossas primeiras libertadoras nas nossas lutas anticoloniais, né, diante a coroa espanhola. Então, a memória e a luta da resistência, ela faz parte dessa resposta que eu vou tentar resolver aqui brevemente, né, por causa do tempo e tudo. E também meu passo pela UNILA, né, de me envolver com um projeto muito crítico, muito intercultural, muito interdisciplinar, e aposta para continuar pensando as nossas realidades, né, sendo eu peruana, quechua do Sul, no Brasil, mas também pensando a América Latina juntos, né? E agora, mais ainda, agora que eu estou acompanhando muito de perto, né? Porque eu estou fazendo agora a pesquisa de campo aqui no Peru, e justamente nesse cenário bastante complicado. Quando a gente soube sobre
a tentativa, né, de golpe de Estado do presidente Castilho, a gente ficou com uma pergunta, né, se isso aí era constitucional ou não, né? E, de fato, foi uma postura inconstitucional, mas muitos analistas podemos perceber que foi legítima, né? O povo peruano estava pedindo, né, que se fechasse o Congresso, né, o parlamento, no caso. A gente tem 130 parlamentares, né, que são eleitos junto com o presidente cada 5 anos. Então, a eleição do Castilho, ela vem para ser um fato histórico, porque é o primeiro governo, né, de esquerda elegido democraticamente há 200 anos, né? Nesses 200 anos de independência ou de vida republicana que a gente considera. Então, foi muito simbólico o poder e também a todas as promessas que a candidatura dele, né, e os grupos de políticos, partidos também, que apoiaram essa iniciativa, né, unida com as organizações de base, movimentos sociais. Isso é muito histórico no Peru, porque a gente não, há 30 anos, a gente não tinha esse cenário, né? Era um cenário muito diferente. A direita e a ultradireita hoje, elas sempre governaram. Então, o que o Castilho fez ao fechar o parlamento, ela é uma disposição constitucional, né? Só que ele não usou, digamos assim, na legalidade, né? Senão na legitimidade. Isso é muito, muito importante da gente compreender isso, porque a gente sabe, né, que a lei, a norma e o próprio direito, né, se a gente entende restritamente o direito a partir disso, acho que a gente não consegue enxergar a realidade, né? Porque o direito não pode se resumir para a norma, para a lei, mas o direito tem que ser baseado na questão legítima, né? Se a gente olha os processos históricos da própria escravidão e tudo, a escravidão era legal, mas não era legítima, né? Então, mais ou menos nessa questão, o Castilho faz isso. Tivemos um antecedente, né, em 2018, com a disposição do Martim Vizcarra, né, que foi o vice do presidente que Pedro Pablo Kuczynski, eleito em 2016, né, com as eleições que a gente teve de centro e tudo. Ele foi forçado pelas forças poderosas, né, do Peru, principalmente pelos poderes políticos e econômicos aliados ao Fujimorismo, né? O Fujimori é um partido que é justamente que vem, né, do Alberto Fujimori. Ele conseguiu governar uns 10 anos, depois fez um autogolpe e se consolidou numa ditadura, né? Muitos analistas políticos e mesmo a academia, a gente considera ele como, e a sociedade, claro, como um ditador, né, por ter fechado o parlamento desse jeito, mas com o apoio das Forças Armadas. Isso que acontece com o Castilho. O Castilho fecha o parlamento, só que ele não tinha um apoio das Forças Armadas. E ele estava fazendo um uso inconstitucional, mas legítimo, né? E a gente comprova essa legitimidade depois que ele é deposto, né? E a gente precisa também compreender, né, na Constituição, como é que funciona, né, esse procedimento para vacar, né, que a gente chama de vacância, não? Ou impeachment, ou deposição, né, talvez em português que possa ser traduzido. Então, como é que o parlamento usa o poder que ele tem para derribar os presidentes, né? E no Peru isso foi uma constante, né? A gente tem um antecedente do que fez o Martim Vizcarra, né? Que ele fez constitucionalmente e também legitimamente no tempo dele, né? Em 2018, porque a população estava pedindo, né? E não estavam deixando governar o Vizcarra, né? Então ele tinha uma aprovação alta, né, no governo dele, e ele conseguiu fazer isso, e a população apoiou tudo, né? Tanto assim que chamou eleições para formar um novo parlamento com um referendo, né? E uma das perguntas do referendo que ganhou, inclusive, era a não reeleição daquele congresso que ele tinha fechado, né? Que a população estava aceitou isso. Então, a gente já teve, né, esse caos, mais ou menos,
de ter 6 presidentes em 5 anos, né? É uma crise para nossa própria democracia ou o que fica dela, né? Porque se a gente compreender a democracia mais além da instrumentalização do voto e entendendo a democracia como os processos das grandes maiorias bem representadas, eu considero que a gente ainda falta muito para, inclusive, ter, né, ou criar, né, um cenário democrático e que se pareça ao povo peruano, né? Nesse caso, tentar que esses movimentos, forças sociais, se encontrem no Estado, né, com voz e voto, claro, mas com uma participação plena. E é o que a nossa Constituição não faz, né? Porque a Constituição de 93 foi produto do autogolpe de Estado de Alberto Fujimori. Ela foi imposta, né? E o capítulo econômico, se a gente revisa ela, vai muito a favorecer esses grupos empresariais, mediáticos e todos os poderes, né, que ele tem. As concessões das mineradoras, por exemplo, o Peru é um país minerador, nesse caso, um exportador de hidrocarburos e tudo. Então, tem uma legislação que o Estado peruano concede mais de 30 anos uma concessão e ninguém pode nenhum grupo social em nada, né, pode, digamos assim, eliminar, né, isso. Então, isso é na própria Constituição que a gente chama os contratos-lei, né, e a gente sabe que esse ano é determinante, por isso que essa é uma crise, né, porque justamente os contratos que foram assinados, né, no tempo de Fujimori vão vencer, né. Então, precisam, claro, um grupo, né? No caso da Dina Boluarte agora, que foi que é a vice do Castillo e tudo, foi, né? Na verdade, precisam, né? De ter um lobby político, uma presença forte para continuar renovando os mesmos contratos-leis e perpetuando, né? O neoliberalismo no nosso país. Bom, fazer só um breve comentário à primeira resposta da Shirley, né? Acho importante os ouvintes, né, entenderem que a Constituição peruana ela tem um mecanismo que poderíamos chamar de semipresidencialista ou semiparlamentarista, né, em que o presidente ele tem que indicar um primeiro-ministro e um gabinete à votação do Congresso. Se houver 2 recusas, o presidente pode dissolver o Congresso. Né? E o Congresso também pode afastar o presidente, que é isso que a Chile chamou de vacância, né? Por um critério muito frouxo, muito vago, que é o de incapacidade moral. E esse mecanismo, às vezes, é chamado de morte cruzada. Um pode destituir o outro. Né? O Congresso vinha tentando destituir Castilho desde o início do mandato, desde o dia 1 do governo. Né? Castilho, que resolveu se antecipar porque havia uma votação, né, terceiro ou quarto pedido de vacância a ser votado na quarta-feira, dia 7 de dezembro, e ele decidiu se antecipar e fechar o Congresso. Só que ele não tinha 2 recusas de gabinetes, ele tinha uma, né, e o Congresso não havia chegado a votar uma segunda vez. Por isso que ela disse que foi um uso fora do que a lei estabelece, ou seja, um mecanismo que a lei estabelece, mas fora dos critérios que ela estabelece. A questão é que ele não contava com nenhum apoio, né, para isso, muito menos dos militares. Então, em 2 horas, ele foi afastado pelo Congresso. Né? O que não se esperava é que a reação popular fosse ser nas proporções, na intensidade que tem sido desde aquele momento. Eu acho que são coisas importantes a serem pontuadas, porque no limite você pode até caracterizar o que o Castilho fez como golpe ou autogolpe, mas a verdade é que o Congresso também tinha uma atitude golpista, porque, a rigor, o governo Castilho foi inviabilizado, né, desde o início. Por isso que ele teve 5 gabinetes, 70 ministros. Né? Ele nunca pôde governar efetivamente,
porque o Congresso, desde o início, não aceitou a sua vitória como uma vitória legal e legítima, que foi, né? Então, digamos, o ambiente golpista no Peru era generalizado, e a rigor antes do Castilho, porque, como a Shirley lembrou, Martim Vizcarra já havia destituído o Congresso em 2018, 19, e naquele momento o Congresso resistiu à sua dissolução, só que nesse caso os militares estiveram do lado do presidente e não do lado do Congresso. Então, no fundo, por isso que o Peru tem essa instabilidade, né? Há 6 anos, 6 presidentes, né? E o Exército sempre como fiel da balança dessas quedas de braço entre militares e Congresso. Isso, André. E também, não sei se eu posso complementar um pouco, eu considero que a própria direita, unida com a outra direita no Peru, tem um professor que fala, né, o professor Héctor Béjar, que ele disse, né, que a gente no Peru não tem direita. A direita se perdeu com o Belaúnde, que foi antes do Alan Garcia, né? Então, o que a gente tem agora, ou que se veste de direita, é um grupo, né, de criminosos, mafiosos, que cooptaram o Estado peruano, que manipulam essa Constituição e que não querem, né, deixar ela, porque justamente os interesses empresariais, eles são evidentes no parlamento, eles sempre querem ter presença lá, porque sabem que os interesses econômicos são garantidos somente estando no Congresso, né? Então, esses grupos que são hegemônicos, donos dos meios de comunicação massivos no país e tudo, são os mesmos que não reconheceram a vitória do Castilho, né? E foram 3 semanas, e eu lembro muito bem porque eu estava também aqui, né? Tivemos que fazer uma vigília, um acompanhamento constante nas ruas, defendendo esse voto. Saíram os resultados, né? A Keiko Fujimori saiu numa conferência de imprensa não reconhecendo que ela tinha perdido. Abriram desde o primeiro dia no parlamento, quando o Castilho já estava, né, tomou posse, e no parlamento a primeira proposta legislativa por esse grupo parlamentar foi abrir uma investigação, né, de que ele tinha fraudado as eleições, tentando desconhecer mais de 200 mil votos, né? Porque a gente tem o voto ainda no papel, né? A gente não tem urna eletrônica aqui no Brasil. E a Keiko justamente tentou desconhecer esse monte de votos. Então, e até agora, né, que ele sempre tem o psicossocial, né, falando que o Castilho não tinha ganhado realmente, quando era todo o contrário. A estratégia golpista, assim, permanente, né, depois do segundo turno até os dias de hoje. Professora, quais as forças em jogo no Congresso peruano naquele momento e que conseguiram votar a cassação do presidente Castilho? Bom, tem vários poderes e forças, né? E tem a ver com esses contratos-leis que eu avalio assim de interesse, né? Que é muito dinheiro em jogo, né? Que são concessões transnacionais, inclusive, né? Que eles precisam renovar sim ou sim para continuar tendo poder. Então, por isso que é determinante, por isso era determinante que uma figura com a Keiko Fujimori ganhasse. Né? Por isso que era determinante derrubar o Castilho mediaticamente. Por isso que os hidrocarburos, né, como eles têm essa presença forte no país e a nossa economia justamente era baseada, né, infelizmente, nessa forma, e na precarização, né, porque é justamente colocar grandes mineradoras, né, eu estudei uma delas que foi Yanacocha, por exemplo. Yanacocha, ela vence agora, né, finaliza já as operações, né, e eles precisam renovar. Então, são esses grandes contratos-leis que precisam ser renovados, né, e por isso, né, vamos dizer, a fome de poder, né, que é determinante. Por isso, a brutal repressão nesses dias, né, e claramente, né, é a presença
imperialista, né, na região latino-americana. Não sei se vocês ouviram as declarações uma militar, né, falando sobre os hidrocarburos, né, aqui na América Latina. E ela disse, né, que as novas reservas de lítio, por exemplo, aqui estão na Bolívia, norte da Argentina, né, o Chile, e também aquelas que foram descobertas em Puno, no sul do Peru. Então, esse minério é importante, segundo eles, né, para tecnologia, para continuar gerando riqueza e salvar o mundo, né, e aquela ótica imperialista dos Estados Unidos, né, que é muito presente aqui na região. Então, é um jogo, tudo que está acontecendo tem o aval e o apoio estrangeiro estadunidense, né. Evidências foram as reuniões, né, que o ministro de então do Pedro Castillo, né, do ministro do Interior, ele teve reunião 2 dias antes da própria vacância, né, da posição do Castillo, teve reuniões com a embaixadora dos Estados Unidos no Peru, né, e são reuniões institucionais, reuniões, né, vamos dizer assim, de Estado para Estado. Então, a gente vê, né, que nessa crise tem interesses não só nacionais, mas sim uma presença internacional forte. É por isso que o apoio, né, dos militares estrangeiros, né, de vários dos nossos países irmãos, né, e as armas também, né, que eles dão, o dinheiro que eles dão. Então, eu considero que hoje a deposição do Castillo não somente foi um golpe de Estado para os peruanos, foi um golpe e é um golpe para as comunidades camponesas que moram nesses territórios, para os povos indígenas que defendem os territórios em contra da mineração, em contra de tudo isso, né? E é um golpe justamente também para a classe trabalhadora, né? Então, e por isso que eu considero agora um cenário, né, difícil de ceder o poder. A gente quer nas ruas a renúncia imediata da Dina Boluarte, porque não é uma presidenta legítima que representa a gente, e também uma nova recomposição da mesa diretiva do parlamento, né, porque justamente o presidente do Congresso agora é aquele que defende os interesses e foi um ex-militar, né, da própria direita, mesmo que ele esteja em outro partido político de direita, né, não necessariamente em Força Popular, que é da Keiko. E então a gente quer uma recomposição dessa mesa diretiva, né, para que somente a função que ela tenha é de levar as eleições gerais, né, tanto presidencialistas como congressais, adiante, né, porque a gente fala que se vayam todos, né, então todo mundo tem que ir embora, tanto o parlamento, tanto o presidente. E essas eleições, né, ter uma pergunta para uma assembleia constituinte, né, o referendo para uma assembleia constituinte. E o povo, né, ter a posição de eleger ou não, se é possível ter uma pergunta, quer uma nova Constituição? Se quiser, tudo bem. Se quiser não, também, tudo bem. Mas a gente continua construindo o caminho democrático, né? Claro que eu considero que muitas coisas, muitos artigos da nossa Constituição neoliberal imposta têm que mudar. O pacto social, ele deve mudar também, né? Essa Constituição não representa mais o povo peruano. E se a gente só faz hoje reformas, pequenas reformas e tudo, a gente vai continuar na mesma, né? Porque já vimos nesses últimos 6 anos, 5 anos, o que é uma vacância, como é que se faz. Então, o povo já está muito familiarizado com essa situação, né? A gente sabe como tirar o presidente, fechar o parlamento, fazer novas eleições, né? Então, não, isso aí, as regras, né, tem que mudar. A pergunta seguinte que eu ia fazer, Shirley, você já respondeu, na verdade, que é sobre a presença dos interesses norte-americanos, né, no golpe, que é algo comum nos golpes na América Latina desde o século passado e mesmo em alguns já do presente século, né? E você lembrou
conferência recente de uma representante do Comando Sul dos Estados Unidos, né, uma palestra sobre a importância estratégica da América Latina para os recursos naturais, e também o apoio que a embaixadora, né, dos Estados Unidos no Peru tem dado a Dina Boluarte. Mas então eu queria avançar para uma outra questão sobre justamente a sua região de origem, o papel que ela tem tido nessas mobilizações, né? Você começou falando do seu lugar de fala, que era natural do sul andino, de Apurímac, até mencionando, né, a obra do José María Arguedas, né, um grande escritor peruano, aliás, cuja leitura eu recomendo para todos que ouvirem o podcast, né, pelo menos o livro Os Rios Profundos, que foi traduzido aqui no Brasil. Também, se você lembrou, a Micaela Bastidas, que foi a companheira de Tupac Amaru, né, e participou ativamente da rebelião, da grande rebelião indígena do final do século XVIII, né, ainda no período colonial. Então, você traz aí algumas particularidades históricas, né, dessa região, mas eu gostaria de entender, a partir dessas particularidades, por que foi o sul andino, especificamente, né, departamentos como Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa, porque essa região foi o epicentro, e é ainda o epicentro, das mobilizações desde dezembro. Muito obrigada pela pergunta, André. Pois é, eu diria que o central nessas regiões, né, é o esquecimento histórico que o Estado teve, né, durante os 200 anos de independência, 201, 2 agora, anos de independência que a gente conseguiu, né, mas a gente é muito consciente lá que foi uma independência política, né? Porque mesmo os movimentos do sul andino, né, que tem uma memória histórica de luta, de resistência, não somente agora, né? Isso é histórico, a gente já derrubamos a coroa espanhola lá, tem povos que nunca foram, como por exemplo os aimaras, né? Os próprios chancas, os chopcas. Então, tem povos que nunca foram dominados nem pelos incas, né, que agora a identidade nossa é quechua, né, dos próprios incas, e nem na coroa espanhola, né? Então, teve até tratados, né, que os próprios espanhóis, a coroa espanhola assinou com Carlos V na coroa, né? Então, sempre teve tem um histórico, né, de muita luta, de muita resistência, por um lado, né, que acompanha a nossa formação, né, por esse esquecimento estrutural também. Esse racismo também que existe para a gente, né, a partir das elites crioulas, né, em Lima ou na costa do Peru, né, a gente vê ali uma heterogeneidade estrutural, né, diria Aníbal Pinto, que é os centros e as periferias de cada país. Isso no Peru, exemplo, Lima e o resto do Peru, né, e mais os Andes, né, do sul. Depois tem os interesses agora, né, com esses estudos dos recursos naturais que a gente tem, né, e a própria mineração, né, que começou, as grandes mineradoras lá, por exemplo, em Apurímac, que foi a primeira região onde num dia só as forças policiais mataram 4 pessoas, né, em Andahuaylas, justamente porque né, violentaram os direitos humanos delas, né, e até agora não tem nem pesquisa, nem explicação disso, nem nada, impunidade total disso. E tem a presença em Apurímac de Las Bambas, né, que é o projeto de mineração mais grande do Peru, né, inteiro, que é dos capitais chineses também lá, né? Então tem essas forças ali, e eu diria, né, para resumir tudo isso, que essa parte do Peru, né, em 98% votou pelo Castillo, e foi no segundo turno. Isso aí, acontece isso porque justamente era Keiko que queria desconhecer esses mais de 200 mil votos vindos de lá. Então, segundo os meios hegemônicos, né, que não tinha apoio do Castillo, mas o apoio do Castillo sempre esteve nessa parte do sul do Peru, né?
E obviamente, né, os poderes sabem, né, que a resistência e luta ela se encontra lá, né? Por isso que num dia só 17 mortes em Puno, né? Até agora somaram só nessa região 27. Então é muito duro, né? Mas mesmo assim as pessoas continuam, né, bloqueando as rodovias, né? Continuam nessa questão. Então tem vários aspectos, não? E é muito interessante compreender isso. E o apoio comunal, né, que tem a ver, uma vez vou voltando para essa questão identitária, né? Essa questão cultural que move, né? E que hoje se solidariza nas próprias, são mais de 50 dias, né? De luta, de resistência, e tudo foi com o dinheiro e a solidariedade entre os peruanos, né? Porque nunca morreu o AIME, né? Que é a ajuda comunitária, né? A base das sociedades andinas, né? Milenárias. Isso nossa história tem mais anos do que o próprio Estado peruano, né? Ele tem apenas 202 anos, a gente persistiu a eles, né? Nós somos sociedades há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? A gente vem desde muito, se a gente faz um panorama aí, a gente vem de mais longe ainda. Muito bom, Shirley. E você tocou num ponto importante, que é a questão do racismo, né? E como ele se articula com as desigualdades regionais, basicamente entre Lima e o resto do Peru, Lima e o sul andino em particular, né? E esses números chamam muito a atenção, quer dizer, 17 mortos em um só dia em Puno, né? E as autópsias revelaram que grande parte deles, se não todos, foram mortos a bala, por arma de fogo e com tiros no tórax e na cabeça. Ou seja, a polícia atirou para matar, né? A polícia atirou para matar. E, no caso, em Lima, morreu um manifestante, que foi também baleado, né, no sábado agora, mas aí a imprensa faz barulho, né? Aí o governo se preocupa. Então, acho que é importante registrar esse dado, né, que acho que ilustra o que você dizia, e aproveitar a partir dele para perguntar qual que é o estado das mobilizações agora, né? Qual o estado de coisas no Peru hoje, depois desses últimos dias de manifestações? Muito obrigada, André. Bom, agora, a última manifestação, né, geral que a gente teve foi em Lima, na sexta-feira, né? Não, perdão, no sábado, né? E o sábado foi um dia realmente trágico, né? Porque a violência desproporcional das Forças Armadas foram num nível de catástrofe, né? Eles estavam atirando o corpo mesmo, né? As bombas lacrimogêneas, não sei como que se fala em português, elas sendo atiradas ao corpo dos manifestantes, né? Tanto assim que um perdigão, né, que foi lançado para a cabeça, né, do Vítor Caxabilca, que ele infelizmente faleceu aqui e ele era de Cusco, né? Então, assim, e as outras mortes que teve também foram justamente por esse uso, né, que é comprovado, né, disso que são crimes de lesa humanidade, todos eles. E a gente já conhece, né, o Fujimori, ele tem a sentença justamente por isso, né, os crimes de Barrios Altos, La Cantuta, nos anos 90, ele está pagando uma condena, né, por isso. Então, a gente sabe qual vai ser o destino da Gina, né? E isso é claríssimo. Agora, as manifestações, né? Dia sábado foi muito duro, né? Porque eu também estava lá em Lima. Foram momentos muito tensos, né? Ao saber que companheiras, companheiros ainda não tinham chegado em casa, nem tinham mandado uma mensagem. Muitas detenções arbitrárias, completamente. Inclusive, até a polícia foi para o hospital onde as vítimas, né, que foram mais de 10 feridos, né, e a morte também do Vítor ali, as pessoas que estavam aguardando no hospital foram batidas pela polícia, né,
Estamos num nível, né, de uma ditadura, né, de uma violação aos direitos humanos gravíssimas. Continuam os bloqueios das rodovias, né, André, no interior do país, né? As comunidades continuam se organizando e retomando a pauta, né? A vigília é permanente, todos os dias tem um ato, pelo menos, né? Seja a vigília e o histórico, né? Que, por exemplo, Lima é uma cidade muito grande, né? 9 milhões de habitantes, né? E tem umas, vamos dizer assim, a parte das periferias de Lima, né? Elas concentram a maior parte da população imigrante do sul do Peru, de todas as regiões do país, e foi histórico que a gente teve marchas, né, de 25 quilômetros, né, vindas da periferia até o centro de Lima. Né? Então, coisa histórica que a gente nunca acreditou que ia acontecer, porque as manifestações se localizam no centro de Lima. Só que a polícia continua violentando o direito à protesta, porque, por exemplo, as organizações, né, deram tipo uma rota da marcha, né, para a polícia, né, que a polícia sabe, o que a polícia teria que fazer é cuidar a marcha, respeitar o direito legítimo da protesta, né. Só que a gente chega no dia da marcha e a polícia divide a marcha, né? Divide. Então, as manifestações, elas não se dão das pessoas num lugar só. Elas estão dispersas, mas continuam tendo esse tipo de marchas. Tem anunciado para essa semana, na terça-feira, e também no dia sábado, né? E também os reforços, né? Porque as pessoas precisam descansar, continuam chegando pessoas do interior do país, e aquelas que já estavam aqui, elas voltam, né, vão trocando, o que é interessante, importante, e tudo autogestionado, né, a solidariedade é evidente nas ruas, por exemplo, as garrafas de água, né, para todo mundo, ou aquele que tem alguma comida, alguma coisa, dá para a comunidade, a gente senta lá, na Praça 2 de Maio, né, que é muito interessante, porque é uma praça justamente da classe trabalhadora, e senta e come com todo mundo, né? Tem para todo mundo. Então, é a solidariedade, os laços de comunidade, né, daqueles limenhos, né, que já nasceram em Lima, mas que continuam sendo do interior do país, né, das províncias, das regiões, que continuam auxiliando os coterrâneos, né, que tem em Lima. Então, essas dinâmicas são muito, muito importantes e que continuam, né? Professora Shirley, parece que houve um hiato na ação das forças que apoiam Castilho. Demorou um bom tempo entre o momento da cassação e o acontecimento dessas fortes manifestações que ocorrem atualmente hoje. Qual a causa disso? Bom, esse período, né, que quando o Castilho dissolve o parlamento, né, tem várias hipóteses, né, que eu acredito que o tempo vai ajudar a gente, e são hipóteses válidas, tá? Por exemplo, quando a gente escuta a mensagem do Castilho, não, a gente vê como ele treme, né? Tremendo, é um discurso que ele está tremendo, né? A gente não sabe, tem hipóteses, né, por fontes, eles falam perto dele, do Castilho e tudo, que ele já tinha sido ameaçado, né, para ler essa mensagem diante a população e dissolver o parlamento, né? Porque depois a família dele, a mais cercana, né, perto dele, eles conseguiram o asilo, né, para a Embaixada do México, né, não o asilo, salvo-conduto que a gente chama, né. Então depois foram levados para o México, né, a família mais cercana dele, e ele está agora com uma prisão de 18 meses, né. Então a gente não sabe se realmente foi obrigado para fazer isso, né? Até teve parlamentares que falaram assim, né, que ele tinha bebido alguma, não sei, né, ingerido alguma bebida, né, que não fazia,
sei lá, é um momento difícil, né, dele ter bebido, depois feito isso, né, porque as mãos dele estão tremendo, né, o papel está tremendo, como, nossa. Então, depois disso, em 2 horas, né, a sessão do parlamento, da moção de vacância dele, o parlamento vai e adianta, né, a hora do julgamento dele, né, do que ia ser às 19 horas, às 2 da tarde. Ele tinha dado isso mais ou menos meio-dia, e às 2 da tarde o Congresso já estava ali, sessionando, né. Nessas 2 horas, ele estava assim, e aí tem hipótese também, se dirigindo para a Embaixada do México, onde ele teria pedido asilo, né, se exilar ali, ou simplesmente se deslocando, né? E já se deslocando, ali foi intervenido pelo Ministério Público, né, e o Poder Judiciário. Então, isso a gente vai saber com o tempo, eu acredito, né? O que a gente precisa questionar muito é o devido processo, mesmo para vacância, né? Mesmo para deposição, porque tem assim, intérpretes, né, na própria constitucionalistas e tudo que falaram que a vacância dele, o golpe contra dele do Congresso, foi totalmente inconstitucional, porque não, a gente já vivenciou outros momentos, né, que eu falei do Vizcarra. O Vizcarra teve direito à defesa, né? O presidente precisa ir para o parlamento, né, ir com o advogado dele e ler, né? Por que não podem judicializá-los? Então, esse direito à defesa foi negado, né? Foi negado, não teve um direito à defesa. Teve uma votação adiantada, né, dos parlamentares que consideraram, como fez esse autogolpe, né, foi intento de golpe dele, que não prosperou, mas o Congresso se vingou, né, se vingou da forma, violando todo o procedimento. Então, essa é uma das posições, né, do próprio advogado, do Pedro Castillo, e que precisa de pesquisa, né? Porque não podem deter, né? A gente sabe, né, dessas forças, e compreendendo o contexto, que não deram garantias, né, nem para um devido processo, que é um direito humano também, para todo mundo. O Castillo vai ser investigado, mas não e eles, né, o Ministério Público falou que justamente ele tinha sido condenado por causa de rebeldia, né, um precepto da nossa Constituição, né, ele se sublevou, né, ou não cumpriu a ordem democrática. Mas se não teve um devido processo no parlamento, como é que essa questão fica ali, né? É ilegal, né? O golpe para ele não cumpriu com os outros procedimentos de golpe que fizeram para o Vizcarra, né? Que a gente tem a experiência mais perto, né? Então, aí, por isso que essa Constituição, né, que o André falou, o que é essa incapacidade moral, né? É um conceito frouxo, né, que se adapta, né? No Brasil não tem aquele voto de confiança para o gabinete, né, que o presidente autonomamente arma, né? Vejo agora com o Lula e tudo. Ele tem o pessoal que confia nele, né? O pessoal que foi indicado, tem as negociações, claro. Mas no Peru, esse gabinete deve obedecer para o parlamento, para as forças do parlamento. Até quando isso? A gente precisa um momento, né, que seria uma Assembleia Constituinte, para questionar justamente esses procedimentos, né, que ferem hoje a nossa democracia. Mas só para retomar um ponto, Shirley, da pergunta da Cristina, quer dizer, as manifestações, você recuperou bem tudo que aconteceu no dia 7 de dezembro, as manifestações começaram 1 ou 2 dias depois, acho que já na quinta-feira já havia manifestações. Mas no primeiro dia. No primeiro, né, dia já tinha, né? No próprio dia 7 já havia manifestações. Mas elas foram crescendo com o tempo, né? Elas foram ganhando corpo, elas eram inicialmente relativamente pequenas e
foram ganhando corpo ao longo de dezembro e, sobretudo, em janeiro, né? O que aconteceu, quer dizer, nesse momento, o que fez com que, durante esse período de mais ou menos um mês, 40 dias, as manifestações saltassem de manifestações localizadas de apoiadores do Pedro Castilho para manifestações gigantescas que abarcam um espectro da população muito mais amplo do que aqueles que continuavam apoiando o presidente naquele momento. Eu acredito que a indiferença da Dina, né? Mesmo já no terceiro dia, já teve mortes, né? No quarto dia já foram as mortes em Andahuaylas, né? Que é a minha região de Apurímac. Então, mesmo todo esse esquecimento, né? E que depois a gente viu que teve um período de trégua, né? Olha, a população, o povo, né, sempre sabe, vamos dizer assim. Eles deram uma trégua, né, de uma semana que foram durante as festas, né, para se providenciarem eles de alimentos, de coisas, e também não prejudicar a população, que a gente sabe, uns 70%, 80% da população vive do dia, né, na qualidade de informalidade, né, precisa ir para a rua, conseguir dinheiro para comer esse dia, né. Então, estamos nesse nível de precariedade. Então, deram uma semana de trégua e depois, né, esse tempo também foi para pensar, né, mais um pouco o que fazer. Então, e com as mesmas premissas, né? Depois é quando, já na segunda semana de janeiro, né, os povos organizados em frentes de defesa ou frentes de organizações mais locais decidiram ir para Lima, né? E a gente está nessa etapa, né? Que decidiram se deslocar para Lima, porque o povo na rua quer tomar o Congresso, né? Ocupar o Congresso. Essa é a medida, né, deles, tipo, fazer esse tipo de forças. Por exemplo, ou também tensionar mais a situação, né? Serem ouvidos, mas os canais de diálogo são, a presidenta fala, vamos dialogar, só que no dia seguinte já tem mais 5 mortes. Vamos dialogar, no dia seguinte, num dia só, 17 mortes. Isso é diálogo, né? O diálogo responde, né, para ela com uma bala, né? E a população vai fazer o quê com a presidenta? Vai esperar, né, pedir? Não tem mais diálogo, os canais de diálogo se acabaram, e o movimento social hoje é muito consciente disso, né? Não tem trégua, não tem mais, a gente deu trégua, demos diálogo, não cumpriram com isso. Então, na última pesquisa de domingo, de ontem, né, uns 76% da população quer que a Dina renuncie, né? E a gente sabe, e essas semanas, né, deu também como é que as forças das ruas, né, vão se manifestando na própria divisão, né, uma aparente divisão da própria direita, né. Força Popular disse, que é o partido da Keiko, que estão apresentando projetos para adiantar as eleições para esse ano, né, uma questão que eles não queriam antes das mortes, né, ou durante elas. Eles queriam governar até 2026, né. Então, vamos vendo, né, como essa força, né, vem se organizando e vai tendo efeitos, né? Efeitos nessas esferas de poder, né? Porque também a gente vai enfrentar umas eleições, né? Então, o fujimorismo vai concorrer, com certeza. Como? Não sabemos, né? Mas eles estão, claro que estão pensando, né? Só que uma parte da ultradireita não está querendo mais eles, né? Então, e a própria esquerda também, né, que temos essa dificuldade, né, desde o anterior processo eleitoral, né, de consolidar mais partidos ou forças, tipo, mudar a nossa lei, né, de eleição, né, de eleitoral dos partidos. A gente precisa
né, pensar e discutir isso, porque senão não seriam os mesmos partidos que estão hoje no parlamento que poderiam ter, e eles não representam mais essas pessoas que estão nas ruas, né? Eles têm um descrédito político, né, muito arraigado, forte, seja para a esquerda, seja para a direita, seja para o centro, né? Então, eu acredito que temos sim que trocar essas regras, né, para as eleições, senão a gente vai continuar reproduzindo mesmo. Sim, acho que para terminar, né, pensar, fazer um pouco um exercício que é muito difícil, ainda mais numa conjuntura tão incerta, de projeção no futuro, né? Você acabou de descrever bem, Shirley, uma situação de impasse, ou seja, o movimento nas ruas quer novas eleições, que é a renúncia da presidenta, né, o fechamento do atual Congresso e novas eleições esse ano com uma pergunta, né, plebiscitária sobre uma nova Constituição, né, que abriria o caminho para convocar uma Assembleia Constituinte. A direita está dividida, alguns aceitam pelo menos a antecipação das eleições, outros, né, sobretudo o Partido Renovação Nacional do atual prefeito de Lima, o Rafael López Aliaga, não quer saber disso. Você acha que o cenário mais provável é uma convocação de novas eleições, né, e uma renúncia de Dina Boluarte, ou existe a perspectiva de esse regime se consolidar com base na repressão, pura e simples, que por enquanto parece a única estratégia que eles têm, que o governo tem empregado, né? Então, digamos, existe a possibilidade de se abrir o caminho para uma solução eleitoral para essa crise? Eu acredito que vamos ter que pensar nisso, né? Vamos ter que pensar no caminho eleitoral, mas sabemos que não é o suficiente, né? A gente gostaria de cumprir, né, com todos esses passos, mas vamos vendo que vão se fechando, né? E também eu acredito que temos que caminhar, né, para a criação da própria comissão de justiça para as vítimas, né, dessa ditadura. Eu acredito que essa é uma pauta também que a sociedade civil precisa colocar, né, para depois do período eleitoral, né, para trabalhar nela, né, o que a gente chama ou conhece de justiça de transição, né, pelos crimes e tudo, porque tem evidências e tem provas. Eu estou acompanhando agora, né, porque está sessionando o Congresso nesse momento que a gente está gravando o podcast, né, justamente sobre esse adianto das eleições, né. A gente, como povo ou dos movimentos sociais, vamos ter que negociar e também ceder alguns das nossas pautas, né. Então, nesse momento, talvez as pessoas vão ter que negociar ou ceder mesmo, né? A direita já cedeu o prazo 2023, né? Estamos acompanhando, tem muitas críticas, né, da própria direita para o governo, sobre uma crítica forte que fazem para o governo da Dina, né? Que é interessante também ler que eles mesmos, né, estão já começando falando dela, o governo fraco, né, débil. Então a gente escuta, né, nos meios de comunicação hegemônicos, né, a postura, né, tanto assim que convidaram ontem, né, nos dominicais que são os mais vistos, né, pela população peruana e tudo, com essas críticas. Então eu acredito que o governo da Dina, ele é débil, né, mesmo, porque ele é, só que precisa, né, de mais um tempo para ele cair, né? Ele vai cair. Eu acredito que estão procurando uma saída até conseguir o asilo político para Dina, né? E isso aqui vai durar, né? Temos que ter em conta também que a chancelaria, né, ela está muito amarrada ali, né? O mesmo filho da Dina Boluarte, né? Ele acabou se formando em diplomacia, né? Como
diplomático de carreira, né? Ano passado também teve uma cerimônia onde ela mesma deu o título, né, para ela esteve ali como presidente e como mãe, né, dele. Então, assim, tudo impune, né? Tudo. Então, ali estão se sembrando, né? Eu acredito que estão até procurar o asilo político, garantir, e ali ela renuncia ou sai mesmo, né? Ou a outra força que a gente também vê, né? Porque todas as revoluções não foram pacíficas na nossa história da América Latina. Tem a invasão, a ocupação do Congresso, né? Talvez essa medida, né, chegar até o Congresso da República e tudo, e eu vejo, né, nas próprias organizações que estão organizando isso seriamente, né? Então, vamos ver, uma pergunta difícil, André, porque das ciências sociais a gente pode, eu acredito, especular, prever, mas do que aconteceu, né? É difícil, mas vamos ver, né? Vamos acompanhar hoje, continuar acompanhando esse debate que está tendo sobre ele adiantar as eleições, né? É incrível que o fujimorismo tenha aceitado até 2023, a gente não acreditava mesmo, e vamos ver, né? Ainda continuar aguardando. Desculpa por não responder a pergunta toda. Não, acho que você respondeu dentro do que é possível. Bom, tomara que o Congresso tenha o mínimo de bom senso de adiantar as eleições. Uhum. Encerramos aqui mais um episódio do podcast ADU. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast ADU. Até lá!